o outro personagem da partida foi o cara que fez os 3 gols da França, Kylian Mbappé. Eu quero te perguntar uma coisa, Luiz, para a gente abrir esse nosso último debate. O Messi, muito provavelmente, vai ser eleito o melhor do mundo nessa próxima premiação. O cara que fez o que fez, o tamanho que tem. Ele é um dos maiores da história, talvez seja o maior jogadores que tenhamos nesse momento. Mas eu quero saber se essa final, essa Copa, não deixa meio que na cara que o Mbappé é o melhor jogador do mundo que temos atualmente. Olha, Lucas, eu ainda tenho dúvida se o Messi vai ser o melhor jogador do mundo. Porque o melhor jogador do mundo é o Mbappé. E eu não sei. E para deixar claro, eu estou fazendo a distinção entre o melhor da temporada, né, o cara que vai melhor, e o melhor jogador, o cara que mais faz coisa. Sim, eu acho assim, o Messi teve esse brilho, né, da Argentina, né, mas eu acho que o Messi foi o protagonista da Argentina, né, então, agora, você pega o Mbappé, ele é o protagonista da equipe da França, ele é o protagonista do PSG, ele resolve os problemas lá, é o cara que vai ser o melhor jogador e vai ter todos os recordes de Copa do Mundo. Eu vou comparar, vou te dar uma comparação aqui com Fórmula 1. O Mbappé vai ser o Hamilton da Fórmula 1. Vai chegar arrasador. Então, você não tenha dúvida, é muito novo, 23 anos. O cara faz 3 gols, um hat-trick numa final de Copa do Mundo. Se eu não me engano, ele fez gol em todos os jogos. Em todos não, ele os... não fez. Ele tem mais gols que jogos nessa Copa do Mundo, mas ele passou uns 2 jogos sem fazer gols. Ele não fez gol na Inglaterra. Acho que ele não fez, né? Ele não fez gol contra Marrocos, ele não fez gol contra a Inglaterra. Ele fez uma Copa em que ele fez muitos gols. Ele fez 8 gols em 7 jogos, né? Mas ele não fez. Ele não, esse recorde segue segue sendo o nosso Jairzinho. Jairzinho, né? Então, a gente vai pegar e nós vamos colocar o Mbappé aqui. Certamente a próxima Copa, talvez ele bate o recorde do. É o Klose ou é o Miller, que é o jogador com 15 gols? 15 gols? O Klose tá com. Eu acho que são 14 ou 15. Acho que era o Ronaldo, tinha 14, né? 16 gols. O Klose, 16 gols? Vai passar. Isso. Vai passar já na próxima Copa, se ele mantiver esse futebol que está jogando. O Mbappé aí, se a gente pensar, ele vai ter mais umas 3 Copas pela frente. Pô, eu acho que pelo menos 2 delas em altíssimo nível físico ainda. A próxima Copa ele vai estar muito alto e assim, é uma França muito competitiva, porque o time da França, que eu falei logo no começo da live, sub-23 e sub-25 é muito bom. Então é muito bom. Você sabe que eu acho que a França, antes de voltar para o Mbappé, eu estava pensando nisso, a França tem muitos jogadores, mas a maioria dos jovens jogadores franceses que já estão nessa seleção, que estão fazendo muita coisa, eu acho que os caras que são realmente diferenciados estão mais no meio para trás, sabia? A França tem uma oferta absurda de zagueiros, principalmente, de volantes, laterais, mas aí você pensar em caras diferenciados do meio para frente, a gente tem o Mbappé, que ainda é muito jovem, então é um cara que conta, mas você não consegue pensar em outros Griezmanns, assim, cara que vai ser o parceiro dele em Copas. Eu acho que essa é o que a gente talvez será o decisivo para a França nessas próximas Copas, se eles vão conseguir reproduzir a mesma questão de safra defensivamente, ofensivamente. Benzema já vai aposentar, o Giroud também não vai mais, então tem uma França já vai ter 35 na próxima Copa, não vai conseguir fazer a mesma Copa do jeito que fez. Vai ter uma França reformulada também, né? Pensando em um ataque aí os parceiros do Mbappé. Concordo com você. Mas o menino é um fenômeno. Então é um fenômeno. Não dá para comparar. O Mbappé, ele igualou o Ronaldo Fenômeno com 8 gols em uma única edição de Mundial, com 8 gols. Ele foi o chuteira de ouro com mais gols antes de fazer 24 anos. Superou o James Rodrigues, o Mário Kempes e o próprio Pelé, que tinham 6 antes dos 24 anos de uma Copa do Mundo. Ele desbancou Pelé, Zidane, George Hurst, Vavá
e somou, todos têm 3 gols em finais de Copa do Mundo, ele tem 5 gols em finais de Copa do Mundo. Ele e o George Hurst da Inglaterra são os 2 únicos a fazerem um hat-trick em uma final de Copa do Mundo, lembrando que o inglês fez 3 dos 4 gols da Inglaterra contra a Alemanha Ocidental em 1966. Ele também se tornou... Nossa, ele tem muitas marcas, né? O Mbappé. Sim. Ele poderia ter igualado o Pelé como um dos caras mais jovens a ter conquistado 2 Copas do Mundo consecutivas, 2 Copas do Mundo ponto. Acho que ainda bem que ele não conseguiu fazer essa Copa do Mundo, que o cara podia vir esfomeado para pegar essa nossa marca tão sagrada do Pelé, né? Dessas 2 Copas seguidas, depois do Tri 70 e com toda essa representatividade. Mas eu acho que, para mim, o ponto central do Mbappé é que nessa Copa, eu acho que ele conseguiu mostrar a melhor versão dele. Ele tanto reclama assim, no PSG que o time não joga tanto em função dele quanto ele queria, e a gente fala assim, não, pô, mas pelo amor de Deus, você tem o Messi, você tem o Neymar, né? Para que você quer jogar desse jeito? Você tem esses caras dando passe para você o tempo inteiro, mas aí nessa Copa ele mostrou o que ele pode fazer quando o time é dele, né? Se você tem o time arrumadinho, ele jogando na esquerda, do jeito que ele quer, ou aberto, um pouquinho mais por dentro, assim, é o cara que eu falo que ele é o melhor jogador do mundo na atualidade, não o melhor da temporada, ou o maior jogador, eu acho que o melhor, porque ele tá pegando na bola e alguma coisa acontece, algum perigo acontece. Ele tava nessa mesma vibe que o Messi tava quando ele tava mais jovem, nessa idade, que ele pegava na bola e ia para dentro do gol, né? O Mbappé tá assim, ele recebe essa bola, ou ele joga para frente, ou ele dá joga pro fundo e ninguém alcança ele, ou ele dá 3 dribles e joga. Pô, é só você pensar, o jogo contra Marrocos, por exemplo, que ele não faz os gols. Ele faz as 2 jogadas que saem os gols, né? O primeiro gol que ele recebe, dribla, chuta a bola desviada e a bola entra. Depois, no segundo gol, ele faz assim, um nível de drible dentro da área que é absurdo mesmo, que ele vê, tira o cara de um, tira, volta, chuta e a bola desvia e a bola entra. Então, por isso, eu acho que ele, nesse momento, é o cara que está melhor combinando as 3 coisas. O físico, que o Messi e o Neymar já não têm, o técnico que eles têm e ele está cada vez se desenvolvendo mais, eu acho que é o que ele ainda tem um teto absurdo para pegar, e o mental, porque ele está muito confiante, ele mostrou um nível de confiança nessa Copa que ele não tinha mostrado antes, né, Luiz? Não, o que me espanta nele é a velocidade, a velocidade, a explosão que ele tem. Ele lembra muito o Ronaldo, quando estava bem novo, a explosão do Ronaldo. Isso. Mas o Ronaldo, eu acho que era um pouquinho mais driblador que ele. Sim, tinha um pouco mais de noção do que ele ia fazer nas jogadas antes delas começarem, né? Mas ele é muito... O Mbappé é muito mais explosivo, ele tem muita força. E assim, finalizar, aí a gente pode comparar com o Ronaldo, ele tem um chute melhor que o Ronaldo, de fora da área, é um cara que é bem certeiro. O Ronaldo era um atacante mais de dentro da área também. Se você pegar os gols, o Ronaldo era mais dentro da área. Você pega poucos gols, era um rebote, o Ronaldo estava ali, o Ronaldo vai de cabeça, o Ronaldo dá um carrinho. Claro, o Ronaldo fez grandes gols, mas o Mbappé vem porque a gente comparar pelas idades, né? Chegando nas idades. Então, é um jogador de altíssimo nível, altíssimo nível. Eu acho que é só o fato de você conseguir se comparar ao Ronaldo, que até hoje não teve um cara que era igual a ele, não tinha gente, não tem gente que consegue ser parecida, ou você ser parecido, você conseguir se comparar em estilo de jogo, já é um enorme argumento a seu favor, né? Isso. Mas de fato, acho que tem essa ele lembra porque ele é um atacante que ele tem o corpo imparável, né? No sentido de que, pô, ele começa a driblar, é um Deus nos acuda para segurar o cara, né? Na força, na velocidade, na habilidade, só que tem essa diferença, né? O Mbappé é um cara que talvez tenha fundamentos melhor treinados, o Ronaldo é um cara mais driblador, ele conseguia, nesse ponto, ele é mais parecido com o Neymar até o Ronaldo, ele começa a jogada, ele já tem mapeado e visualizado o que ele quer fazer e como ele quer fazer, né? O Mbappé tem um pouco mais de jeito de quem vai reagindo muito rápido ao que está acontecendo, né? O Mbappé é mais o Ronaldo era realmente um número 9, o Mbappé é um 10, né? O Mbappé é um 10, então é um cara que o Mbappé tem muita... É bola nele pro negócio ficar louco, né? Tem muita técnica, ao mesmo tempo que ele vem buscar a bola. E aí que ele vem, ele consegue vir buscar a bola, que o Ronaldo também buscava, né? Mas o passe dele também é bom, ele
eu acho que em forma física, ele tem melhor forma física que o Ronaldo. Mas o Ronaldo era o mental do Ronaldo e a rapidez de pensar do Ronaldo era melhor que a dele. Eu acho que o Mbappé tem que nem eu falei, acho que o Mbappé tem um bom tempo, um bom reflexo, um bom tempo de resposta. Tipo assim, caiu a bola aqui, ele consegue. Mas o Ronaldo, ele, que nem eu falei, ele já sabia que ele ia para lá antes de começar a fazer a jogada. Mas enfim, como a gente está falando, é um jogador que eu acho que um jogador que eu cravo aqui para você que vai ser um jogador difícil de se lesionar. Ele vai ser um jogador difícil de se lesionar. Até porque o Ronaldo já explorou aí, né? Aí todo mundo não sabe o que não é para fazer quando você tem uma joia dessas em mãos, né? O Messi, careca, aqui tá falando que o Mbappé tá bem mais maduro. Eu acho que foi uma das surpresas que a gente teve nessa Copa. Bem mais maduro do que no próprio PSG, né? Ele perguntou para mim qual que é o meu time, Mbappé ou Messi. Eu falei, o Messi é maior, o Messi tem mais representatividade, conquistou mais coisas. Mas hoje, como o Marcos falou, se fosse aquela coisa, né? Tá todos os jogadores aí dessa Copa, você tá tirando eu e você, Luiz, tirando para o ímpar, vamos começar a escolher o nosso time. Eu ganho o primeiro cara que eu escolho hoje, né? Hoje, porque o Mbappé tem 23 e o Messi tem 35. Eu escolho o Mbappé, né? Mas maior, continua sendo o Messi, né? O jeito dele jogar, o que ele pode fazer e tudo mais. Você tem um time, algum desses? Você escolheria o Mbappé primeiro ou escolheria algum outro jogador primeiro? Para citar lá no meu time lá? Difícil, hein? Difícil. Se for no momento... no momento, hoje, agora. Agora você fala para mim, escolhe um? Eu escolhi o Messi. Escolhe o Messi mesmo assim, para liderar a equipe. Escolhi o Messi. Para liderar a equipe. não. Eu acho que... Porque assim, vamos pensar. Longe, não, mas... Tá longe de ser uma escolha jogaria vamos pensar assim, a Argentina jogaria sem o Messi? A França conseguiria jogar sem o Mbappé? Só vamos pensar. Mas depois dessa Copa... Depois dessa Copa eu fico nessa dúvida, o tamanho do Mbappé nesse jogo que a França fez, sabe? Ainda mais que a França foi montada, né? Foi remontada às pressas por causa das lesões. Muito do que a França tinha de perigo é porque tinha o Mbappé, né, cara? Porque ficava rodando a bola um pouquinho ali, ficava aqui, o Griezmann fazia, não sei o quê, mas também porque aí, tinha o Mbappé lá para receber essa bola e capitalizar tudo. É um fenômeno, sim. É de se pensar, é parar, pensar, porque aí você vai mais uma hora conversando de Mbappé e Messi, porque não... É difícil, cada um tem uma característica, né? E eu não costumo comparar a idade, porque aí se eu comparar a idade, lógico que eu vou pegar o Mbappé, mas o Messi está mais lapidado. Não. Aí, se você entra, tipo assim, numa seara de, os dois no auge, quem você escolhe? Eu escolheria o Messi. Facilmente o auge do Messi é um absurdo mesmo. Fazia coisas mágicas, mesmo sem ter todo esse potencial físico que o Mbappé tem, né? Conquistou mais coisas. Mas, enfim, eu acho que o que eu quero dizer, no fim das contas, é como que essa Copa, mesmo com a derrota, como essa Copa valorizou o Mbappé mais do que qualquer outro jogador nessa Copa no mundo inteira, né? O Messi foi valorizado, mas foi mais reconhecido, né? Tipo, finalmente, né? O cara conseguiu a Copa do Mundo dele. Mas não teve outro jogador que, assim, que deu esse salto na carreira, né? O Mbappé antes era a promessa, antes era isso aqui, agora a gente pode dizer com todas as palavras que ele é a realidade, é o cara que agora, a partir de agora, ainda mais com esse ódio de ter perdido a final, ele vai chegar para esses próximos 4 anos para disputar para ser sempre o melhor do mundo. E aí é onde eu acho que fica o futuro incerto no PSG. Porque eu não sei... Fala-se que ele não sabe ainda quem continuar. Porque aí eu acho que ele vai querer ser protagonista no time que ele for. E ele não vai querer dividir o protagonismo, entendeu? E realmente tem o Messi e o Neymar, ele vai ter que dividir protagonismo, como o Neymar dividiu por muito tempo com o Messi e com o Suárez. Por mais que ele possa ser melhor. Se o próprio Messi se o próprio Messi e o Neymar vão falar, o Messi fala assim, eu vou, sei lá, voltar para a Argentina, voltar para o Barcelona. Que seria muito legal o Messi voltar para a Argentina. Imagina ele no News, que legal. Eu acho que seria muito legal. Neymar, desiludido com a carreira, foi fazer
ir para outro time, buscar novos ares, eu não estranharia, mas eu acho que no fim das contas, meu ponto é esse, né? A partir de agora, o Mbappé é um protagonista, ele não, essa Copa, se levar uma seleção como ele levou, né, para uma final de Copa e fazer o que ele fez numa final de Copa, você não tem como voltar atrás nessa, ele é um protagonista, é o cara que vai brigar pela hegemonia do futebol a partir de agora, não tem mais volta. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein?